Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Letrare. Nós estamos começando a 12ª live do ciclo de eventos 2024, promovido pelo Letrare, Laboratório de Edição, Tradução e Revisão de Textos Acadêmicos, e pela POET, o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução. É importante mencionar que a POET iniciou as atividades na UFC em 2014, então esse ano ela completa 10 anos. Fica aqui os parabéns pelo seu primeiro decênio. Estamos continuando com esse novo ciclo de eventos que traz a possibilidade da colaboração entre discentes, egressos e docentes da POET, os bolsistas do Letrare da Universidade Federal do Ceará, a comunidade acadêmica da UFC em geral e todos aqueles que amam as várias nuances da atividade tradutória. Esse é um espaço de troca e compartilhamento de pesquisas acadêmicas e de conhecimentos de ordem prática do fazer tradutório de cada um de nós. Espera-se que a pluralidade dos temas abordados demonstre a abrangência vasta e interdisciplinar dos estudos da tradução. Fomentem o contato entre diferentes línguas, mídias, sujeitos, culturas, modalidades e teorias, e também sejam agradáveis 90 minutos para todos. Na live passada, nós tivemos Iana Rocha, mestre em estudos da tradução pela POET, graduada em letras português e inglês pela UFC e em jornalismo pela Unifor. Ela tem experiência na área de letras, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos da tradução de poesia. A Iana foi bolsista da CAPES entre 2021 e 2023. Ela falou sobre Lúcio Cardoso, transcriador de Emily Brontë, tradução de poesia em O Vento da Noite. Eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deem like no vídeo. Quando vocês fazem isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e passa a recomendá-lo para mais pessoas. Por favor, também sigam o Projeto Letrare no Instagram, @Projeto Letrare. Isso aumenta o alcance do projeto na plataforma e potencializa nosso trabalho de divulgação científica. No final da live, é importante que vocês preencham o link que vai ser disponibilizado, tá, de presença, para vocês receberem o certificado de 2 horas complementares. Meu nome é Gabriel Dutra, eu vou ser o host da live de hoje. Eu sou mestrando pela POET, na UFC também, em estudos da tradução. Tenho uma especialização em tradução e trabalho como tradutor freelancer e Language Service Provider em geral. E agora vamos ao que interessa. Hoje, a live vai ser apresentada pela Roseli Bastos Almeida Mateus, que é minha colega, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, POET, da UFC. Roseli possui especialização em Linguagens e Códigos pela Universidade Federal do Piauí, e é graduada em Letras Português e Inglês pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará, UFCE. Ela é professora efetiva da Rede Pública de Ensino e tem como áreas de interesse a tradução de poesia inglesa e a tradução de literatura produzida por mulheres. O tema da live da Roseli será Tradução de Poesia, os percursos de uma tradução comentada dos poemas de Emily Brontë para o português. Eu acho que é isso, Roseli, é com você. Bom, vocês me ouvem bem? Tudo ok com o áudio? Sim. Gostaria de agradecer primeiramente a todos do Projeto Letrare pela oportunidade e muito obrigada, Gabriel, pela introdução. Bem, o tema da minha fala de hoje é tradução de poesia, os percursos de uma tradução comentada dos poemas de Emily Brontë, que inclusive foi apresentada semana passada, né, pela Iana, egressa da POET. A minha fala, na verdade, ela é um recorte da minha pesquisa que está sendo realizada no mestrado da POET. Bom, eu gostaria de começar, primeiramente, com uma breve contextualização, tá, acerca da escritora. Deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho. Bom, a Emily Brontë, ou Emily Jane Brontë, ela nasceu em 1818 e faleceu bastante jovem, né, aos 30 anos, em 1848. E ela nasceu numa pequena província, lá no condado de Yorkshire. E ela faleceu também nesse condado, só que em outra província, chamada de Haworth. E ela foi acometida, ela faleceu por uma doença bastante... que acabou com a vida de inúmeras pessoas, inclusive muitos escritores, né, que foi a tuberculose. No Brasil, nós temos exemplos como José de Alencar, Cruz e Souza, que também morreram pela tuberculose, né?
Com relação à sua educação e os seus valores, né? A Emily e os 3 irmãos, eu não coloquei a foto do Branwell, mas ela tem um irmão, fora a Anne, a Charlotte Brontë. Eles foram educados com base em valores religiosos, uma vez que o pai deles era um reverendo, o Patrick Branwell. E, em consonância com isso, eles também exploravam os clássicos da literatura inglesa desde cedo, né, lá na biblioteca do pai deles. Então, eles tinham contato com a escrita de Shakespeare, Milton, Wordsworth, inclusive outros autores como Lord Byron, Percy Shelley, foram influenciadores da escrita da Emily Brontë, tá? E aí, outro fator que contribuiu como uma forma de ensaio para o que viria a ser a escrita das irmãs Brontë foram, na verdade, as ilhas, né, que eles criaram bastante pequenos. Uma delas era a ilha de Gondal e a outra a de Angria. Nessas histórias se passavam narrativas fantásticas, poemas longos. A Anne, inclusive, criou a ilha de Gondal junto com a Emily, né? E isso foi primordial para que elas viessem evoluir a escrita delas, né? Para o que pudesse vir a ser a escrita mais amadurecida delas. E muitos dos poemas de Emily Brontë, eles vieram mesmo desse universo de Gondal, né? Aí, saltando um pouco na linha do tempo, em 1842, a Emily, ela vai para a Bélgica, né, junto de sua irmã Charlotte, com o desejo de montarem a sua própria escola. Só que elas não aguentaram o fardo muito pesado, né, de ser professor. Elas acabaram sem êxito, voltando, retornaram novamente para o vilarejo, né, em que elas nasceram. E foi aí o estopim, digamos assim, para que os poemas de Emily Brontë viessem a público. Por quê? A Charlotte, ela publica em uma notícia biográfica, após a morte da irmã dela, que foi quando ela teve contato com os versos escritos pela irmã, né? A Emily era a mais, digamos assim, estranha, mais introvertida entre as irmãs. Eu acho que a Iana até comentou também. Aí ela tinha muita vergonha de publicar as suas poesias. Então a Charlotte, como era mais extrovertida das irmãs, ela resolveu publicar os poemas junto com os de Emily Brontë. E foi então que foi publicado o único livro em vida, né, que Emily publicou. Foi publicado em 1846, intitulado Poems, e ele foi publicado um ano antes da publicação dos romances, né? E, pasmem, ele vendeu apenas 2 exemplares. Imagine aí, foi uma tristeza para elas. Só que elas acabam não desistindo, né? Elas seguem em frente e elas lutam pela publicação dos romances delas. Como elas viviam lá no período vitoriano, a publicação da autoria feminina, sobretudo a de poesia, era muito difícil, né, para as mulheres. Lógico que existiam exceções de mulheres que conseguiram êxito na poesia no século XIX, mas não foi o que aconteceu com elas. A Charlotte publica na sua nota que elas meio que se obrigaram a se utilizar de pseudônimos, como outras escritoras que a gente conhece, que é o caso da Mary Ann Evans. Então, os pseudônimos correspondiam respectivamente aos nomes das autoras, né, as iniciais. Elise seria Emily, Currer seria Charlotte e Acton seria a Anne. Elas publicam sobre os pseudônimos Elise, Currer e Acton Bell, tá? Seguindo aqui na contextualização, a poesia da Emily Brontë, ela só passa a ser reconhecida muitos anos após a sua morte, né? Mais especificamente em 1887, quase 40 anos após o seu falecimento, que é o que a gente vê com muitos escritores, escritoras, eles só ganham um pouco de reconhecimento após, reconhecimento póstumo, né, após a sua morte. E foi com a apreciação do renomado autor Algernon Swinburne, por meio de um volume que era destinado, na verdade, à irmã de Emily, né, e ele publica nesse volume sobre a poesia de Emily Brontë também. Abro aspas, ele diz que a sua poesia é dotada de qualidade, né? Assim como a sua prosa, né? E ela não se cristaliza na forma própria e final do verso. A expressão pura e absolutamente acurada para coisas inexprimíveis em toda a prosa. Esse é o ponto mais alto de adequação.
a inspiração formal do som imediatamente se revela através de sua modalidade métrica das sinfonias, antífonas e de uma musicalidade regular, além de um matiz instintivo definido de tons correspondentes. Isso é o que Emily tinha como herança de nascença. Ou seja, foi preciso que uma pessoa de prestígios publicasse, né, algo sobre a escritora para que algumas coisas viessem a dar luz. Só que até hoje nós sabemos que a sua poesia, a poesia de Emily Brontë, ela não tem tanto reconhecimento quanto o Morro dos Ventos Uivantes. Isso eu vou falar mais adiante. Mas Algernon, ele reconhece, né, a qualidade poética, ele elogia a sua forma métrica, as sonoridades e a forma como ela traz, né, sentimentos, como ela aborda certas questões. Emily Brontë e a sua face poética, continuando, né, a obra dela, ela é organizada em poemas escritos entre o período de 1836 e 1848, isso sem contar os poemas que não foram datados. Ou seja, de 1836 a 1848, a gente percebe que ela praticamente dedicou metade de sua vida à escrita de seus poemas. E até hoje ela é vista por muitos como uma escritora de um romance só, né? Tem essa discrepância entre os poemas e a popularidade de O Morro dos Ventos Uivantes. São atribuídos à autoria dela mais de 200 poemas. E, pelas minhas contas, nós temos traduzidos apenas cerca de 70. Aqui tem uma cópia de um manuscrito que, atualmente, ele está na Galeria de Tesouros da British Library. É o que resta do material original. Como a Ana falou na semana passada, a Brontë, ela se livrou de muitos dos seus manuscritos, né? Então, nós perdemos bastante coisa. Outros raros manuscritos a gente pode encontrar na biblioteca de Huddersfield House. Na verdade, eles foram leiloados, no ano de 2021. E está sob o domínio da Sotheby's. Passando aqui para as temáticas principais da sua poesia. Não só sobre isso, mas os poemas versam majoritariamente sobre questões filosóficas, que é o que foge ao que era esperado para as mulheres da época. Ela não ficava ali na esfera do romance, que é o que eles esperavam que as mulheres escrevessem, né? A sociedade esperava, na verdade. E ela fala sobre temas profundos, ela se arrisca, né? Ela fala sobre o autoquestionamento, sobre a solidão, sobre a existência, a morte, mas não da forma que parece. Os poemas dela possuem uma forte relação com a filosofia, ao trabalharem o autoquestionamento, ou seja, o eu lírico ele está ali sempre questionando a sua existência, o porquê das coisas, e isso é feito através de monólogos, né? O eu lírico tendo um monólogo com ele mesmo, com ele próprio, né? Refletindo acerca da existência. E uma das temáticas que mais repercutem, mais recorrentes, é a questão da solidão. E a Emily Brontë, ela trata a solidão nos seus poemas não apenas como uma questão patológica, né, de degradação, uma coisa pessimista, mas ela também trata a solitude como algo ontológico, ou seja, sinônimo de autoaprimoramento, sinônimo de evolução, de autoconhecimento, tá? E ela também atribui outro valor à morte, que para ela seria uma forma de redenção, né? Uma forma de libertação. E todas essas temáticas regem a existência. Sobre as traduções, nós temos algumas aqui. A primeira tradução no Brasil foi a do Vento da Noite, como a Ana falou, e ela foi publicada primeiramente em 1944, com a tradução do Lúcio Cardoso. Em 2016, nós temos uma reedição dessa tradução, que ela foi publicada em 2016 pela editora Civilização Brasileira, este volume aqui. Porém, é o mesmo texto, tá? O mesmo texto do Lúcio Cardoso. O que muda mesmo é que é uma edição bilíngue. Vocês podem ver, não sei se dá para ver. Mas nós temos aqui, de um lado, o original e a tradução. Em 2003,
nós podemos encontrar também 6 poemas traduzidos pela Renata Cordeiro. Dentre as traduções, eu vou me aprofundar mais um pouco sobre a do Lúcio Cardoso posteriormente, mas entre as traduções, a da Renata Cordeiro, ela é a que mais se aproxima dos textos fontes, é a que mais busca se aproximar mesmo, respeitando alguns aspectos como métrica, como rimas, como ritmo. E ela pode ser encontrada nessa edição aqui, da editora Landida, Morro dos Ventos Vivantes, lá no final estão presentes os poemas traduzidos. E são os mais famosos, né? Eu Não Tenho Alma, Covarde, Solidariedade, entre outros. Posteriormente, a Renata Cordeiro, ela até publica as suas traduções, se eu não me engano, nos cadernos de tradução da USP, em 2006, se eu não me engano. E nós temos aqui a última tradução, que foi feita pelo Rogério Saber, esta aqui, foi publicada pela editora Caravana em 2021, tá? Entre a do Lúcio Cardoso, como vocês já viram na semana passada com a Iana, ela é a que mais se desprende, busca se desprender do original. Foi decisão mesmo do Lúcio Cardoso, por ele ser poeta também, né? Empregar muito da sua criatividade, digamos assim, né? Para realizar uma tradução que seria mais livre. A da Renata Cordeiro, não, já é uma outra proposta que se opõe, né? Ela busca se aproximar mais dos poemas. E nós temos a do Rogério Saber, que é a que é o meio termo, digamos assim. Ele não acrescenta muitas imagens, muitos termos. O projeto dele ele só busca não reproduzir as rimas, mas ele fica em meio termo aí entre as duas traduções, com decisão à postura, né? Com relação à postura. Se eu não me engano, esqueci de falar, em 2023, tem uma tradução publicada pela USP. Se eu não me engano, é Júlia Mota, o nome dela. Eu ia esquecendo de falar. Então, a última não é de 2021, é de 2023, e são 3 retraduções de poemas. Aqui mesmo, só para ilustrar, é uma tradução do Lúcio Cardoso, perdão. Se nós olharmos assim, em primeira instância, nós vemos uma grande diferença. Não vemos? Não percebemos? Se nós olharmos aqui para o texto da Emily Brontë, The Night Wind, podemos ver que há padrões métricos, né? Um verso não possui certa extensão bem maior que o outro, e a gente pode perceber uma rima entre o segundo e o quarto verso, em todas as estrofes. Se a gente olhar mais aprofundadamente, dá para perceber que possui também um ritmo. Eu vou dar o exemplo do primeiro verso. Em Sun, Mersmer, no Midnight, perdão. A gente percebe que começa com uma sílaba breve e é depois seguida de uma sílaba longa. Em Sun, longa, breve e longa. Mersmer, breve e longa. No Midnight. E isso perdura durante todo o texto. Se nós voltarmos nossos olhos para a tradução de Lúcio Cardoso, já que essa não foi a sua intenção, também não é a minha intenção criticar o projeto dele. Eu acho que o tradutor ele tem que ser fiel à sua decisão, né? Então, foi a proposta dele, né? Botar muito de si como poeta e criar mesmo. Então, ele traz um verso bem extenso, inclusive, né? À meia-noite de verão, mole como um fruto, maduro. E ele acrescenta 2 representações imagéticas, que é o fruto e o maduro, que é o que não há no texto fonte. Isso foi uma decisão dele. Verso 2. A cloudless moon shone through. A lua sem véus lançou a sua luz. Our open parlor window. Pela janela do parlatório. Até aqui há certa correspondência, né? And roses trees wet with dew. Através dos rosais onde o orvalho chovia. The soft wind, I sat in silent musing, sentada e perseguindo meu sonho de silêncio. Aqui ele já traz um outro tom. Se a gente vê quietude no verso 5 do
do poema de Brontë, A Silent Music, ele acrescenta outra imagem, né, de movimento, perseguindo meu sonho de silêncio. The soft wind waved in my hair. A doce mão do vento brincava em meus cabelos. Ele acrescenta o termo brincar, o verbo brincar, e doce, né? São representações que ele quer trazer para elaborar o tom de sua tradução. It told me heaven was glorious. E sua voz contava as maravilhas do céu. And sleeping earth was fair. E a terra era bela e loura de sono. E aí ele acrescenta o bela, acrescenta o loura. I needed not its breathing. Eu não tinha necessidade do seu hálito. To bring such thoughts to me. Para me levar a tais pensamentos. But still it whispered lowly. Mas um outro suspiro em voz baixa me disse: How dark the woods will be. Aqui foi um erro meu, tá? Saltei antes. Que os negros bosques são povoados pelas trevas. The thick leaves in my murmur. A folha pesada nas águas da minha canção. E aqui ele modifica bruscamente, né? E torna até menos pesado, porque de murmúrio foi para canção, né? Canção. A rustling like a dream. Escorre rumoreja como um sonho de seda. And all their myriad voices, e ligeira sua voz miniápode caminha. Instinct with spirit sing. Dir-se-ia levada por uma alma faguinha. Tem até uma discussão sobre um termo que ele traduz, que é o myriad. Ele traduz por miriápode. E a Denise Botman, que é uma das pesquisadoras que publicou uma resenha sobre O Vento da Noite em 2016, ela fala que myriad queria dizer miríade, né? Múltiplas vozes, são múltiplas vozes. E o Lúcio Cardoso acaba traduzindo por miriápode, que significa outra coisa. Ela fala que é uma espécie de inseto. Mas, enfim, esse é o projeto. Ele visou, como a Ana disse, uma tradução mais livre dos poemas. Voltemos um pouco sobre aspectos estilísticos. Tem algo que eu esqueci de falar. Apesar de ele se desprender um pouco, ele busca uma tradução compensatória, né? Voltemos aqui ao primeiro verso. In Summer's Mellow Midnight. Nós percebemos aliterações em M. Summer, Mellow, Midnight. Isso ele traz para a tradução, meia-noite, mole e maduro. E ele faz isso em alguns dos versos. Voltemos aqui a algumas propriedades linguísticas, né? Eu tomo emprestado aqui um conceito que ele foi criado por Ezra Pound para situar algumas propriedades que compõem o poema. A melopeia, por exemplo, ela estaria relacionada com a sonoridade, né, dos poemas. No caso da Brontë, o que a gente vê muitas das vezes são rimas alternadas, internas, né, e também padrões métricos e rítmicos. Padrões métricos e rítmicos. Ou seja, iâmbicos, troqueios, certos números de sílabas poéticas propositais para manter ali toda a estrutura do poema. E também vemos muitas aliterações, assonâncias, né? Repetição de muitas consoantes, muitas vogais, anáforas, repetições de palavras para reforçar alguma ideia, e as sílabas sibilantes. E essas funções de sonoridade, elas não estão ali à toa, mas muitas das vezes elas buscam evocar elementos citados no poema, como o vento, como outros sons da natureza. Então, ela repete muitas sílabas. As sibilantes, por exemplo, elas servem para representarem o som do vento, né, do silêncio. Partindo para outra propriedade, nós temos a fonopeia, que diz respeito à imagem que ela gera no leitor, a imagem que ela constrói através do seu vocabulário. E aí nós temos as metáforas e temos léxico específico, ou seja, muitas das vezes Emily Brontë, ela traz palavras
sombrias, que buscam mesmo trazer aquela imagem de silêncio, de reflexão, de solidão. Em seguida, nós temos a logopeia, que é a ideia, o que ela busca transmitir e de que forma, com que tom, né? São reflexões sobre a natureza, são questões filosóficas, e ela utiliza muitas vezes metáforas conceituais, e através de uma linguagem elíptica, a gente busca desvendar para compreender de fato o que ela está querendo transmitir. E de que forma? Seria através de um tom mais alegre, mais melancólico, geralmente melancólico. Bom, eu trago aqui 2 autores que me ajudaram, né, a tomar uma posição na minha tradução. Primeiro, Anton Bergman, com o seu livro A Tradução da Letra, o Albergue Longínquo. E o longínquo seria o quê? O albergue seria o quê, né? Aquele que recebe um estrangeiro. O Bergman, ele vai considerar que o projeto tradutório ele deve receber o outro com as suas particularidades, a fim de levar margens para a língua qual se traduz a obra estrangeira na sua pura estranheza, ou seja, não mexer muito no texto-fonte dentro do possível. Ele até traz umas tendências que ele considera deformadoras, mas como o alongamento, como a clarificação, como omissão ou acréscimos de palavras, como o não respeito à pontuação, ao ritmo. Mas nós sabemos que, como tradutores, não é possível a gente trazer tudo que está no texto fonte, né, para a tradução. Alguma coisa se perde, acaba se perdendo. Já dizia Paul Valéry, né? A tradução era como se fosse intraduzível, né? E Robert Frost se perde muito também na tradução, um pouco do que é o original. Mas, na medida do possível, tentar trazer esses aspectos que são mais relevantes, que constituem o estilo do autor, seria necessário na visão de Bergman. E, em consonância com ele, eu trago Laranjeira, né, com o seu livro A Poética do Traduzir, Poética da Tradução, está bem velhinho. Mas ele fala também da questão da significância. O que seria a significância? Não traduzir só forma e nem traduzir só o sentido desprendido de uma forma. Nós sabemos que na tradução de poesia, a forma também é importante, tanto quanto o conteúdo, né? Para ouvir, para sentir, para imaginar, ocupa um papel importante. Então, na visão dele, não há essa separação entre conteúdo ou forma, mas cabe ao tradutor elencar e escolher aspectos que mais representam aquele texto, que mais representam a escrita do autor, o que ele quer passar, o efeito. E ele fala até que é uma relação dinâmica que se estabelece no interior do poema, né? São vários níveis da sua manifestação. Pode ser através da sonoridade, pode ser através também do conteúdo, aliado ao conteúdo, de forma a gerar a obliquidade dos sentidos, que se afastam da referencialidade externa, passando do processo de significação do nível da mímese, que é a realidade, para o da semiose, que é priorizar o efeito, né? O efeito que vai ser causado no leitor. Mário Laranjeira, ele também fala que o poema, ele nos diz uma coisa e significa outra. E é justamente isso. Se a gente olhar a primeira instância, pode parecer um texto comum, normal, mas à medida que a gente vai fazendo diversas leituras de um texto poético, a gente vai perceber que tem coisas ali que estão ali, não à toa, né, não arbitrariamente, mas que trazem um significado por trás. E a gente pode ver como exemplo esse poema aqui da Emily Brontë, que deu confesso, um pouco de trabalho para traduzir, e não ficou uma tradução perfeita, lógico, né? Mas foi uma tentativa, né? É um projeto que ainda está engatinhando. Mas logo aqui de cara, o que a gente pode analisar? É sobre a extensão, né? São versos extensos, e a gente não vê muitos versos extensos nos seus poemas, mas esse tem uma extensão maior, propositalmente, né? É como se esse poema ele fosse feito para cansar o leitor, para tirar o fôlego. Tirar o fôlego por quê? Se a gente olhar aqui rapidamente, veremos que não tem muitas vírgulas, não tem muitas pausas. Então, ele foi feito para nos transmitir
uma certa continuidade. O que é que ele aborda? Ele vai abordar fenômenos da natureza como metáfora para o curso da vida, né? O curso da vida. Então, o que é que nós veremos nesse poema? São acontecimentos simples da natureza, é um rio que flui, são as urzes que balançam ao vento, mas ao final nós percebemos que ela vai fazer uma espécie de analogia às alternâncias da vida, né? O curso da vida. Então, vamos analisar aqui rapidamente o primeiro verso. O título, perdão. High Waving Heather. Heather seria a planta urze, né? Que é aquela planta roxinha que ela é típica ali da Europa, ela aparece muito em animes. Ela é muito linda. Tem ela roxinha clara, tem ela escura, tem rosa. E ela constitui ali um pouco dessa paisagem ali de algumas regiões da Europa. High waving heather, mid storm, blast bending. Altas urzes ondulantes sob violento vento, se curvando. Midnight and moonlight and bright shining stars. Meia-noite e o luar e as luminosas estrelas. Darkness and glory rejoicingly blending. Escuridão e glória vêm juntas se alegrando. Earth rising to heaven and heaven descending. Terra erguendo-se ao céu e céu inclinando. Man's spirit away from the drear dungeon sending. Da masmorra o espírito do homem se afastando. Bursting the feathers and breaking the bars. Partindo os grilhões e rompendo as celas. Uma das coisas que me incomodou durante a tradução desse poema foi o fato das rimas, né? Que, por sinal, sempre combina a segunda e a sexta e as demais entre si. Foi o fato das rimas serem, em sua maioria, verbos no gerúndio. No inglês, talvez isso não seja tão... não soe tão estranho quanto é no português. Né? Mas no português, eu até imaginei e não traduzi dessa forma. Só que aí eu não estaria sendo, digamos assim, fiel à proposta, né, da escritora. Então, os versos, eles terminam em verbos no gerúndio, com exceção do segundo e do sexto. Segunda estrofe. All know the mountainsides, where the forest landing. Ao lado das montanhas, florestas indóceis ofertando. One mighty voice to the life-giving wind. Uma voz poderosa ao vento que traz vida. Rivers their banks in the jubilee rending. Rios fluem suas margens em júbilo ressobrando. Fast through the valleys a reckless course wending. Fugaz através dos vales em curso descuidado e leviano. Wild and deeper their waters extending. Mais selvagens e profundas suas águas ampliando. Leaving a desolate desert behind. Deixando um deserto desolado na corrida. Shining and lowering and swelling and dying. Brilhando, reduzindo, inflando e morrendo. Changing forever from midnight to noon. Da meia-noite ao meio-dia, mudando para sempre. Roaring like thunder, like soft music sigh. Rugindo como trovão, como música suave, suspirando. Shadows on shadows, advancing and flying. Sombras sobre sombras, avançando e zarpando. Lightning bright flashes the deep gloom define. Flashes do relâmpago, a escuridão profunda, desafiando. Coming as swiftly and fading as soon. Chegam velozes e se vão, de repente. Então, se a gente prestar atenção na macroestrutura, ela também diz muito sobre essa alternância. Não sei se é impressão minha, mas parece que a macroestrutura, ela própria lembra um movimento de onda. Por isso que eu resolvi traduzir que as urbes estavam ondulantes, né? Não balançando, não chacoalhando. Mas a gente percebe esse movimento de onda. E o movimento de onda, ele indica o quê? Altos e baixos. E assim a gente vê o curso da natureza. Na última estrofe, ela até faz esse fechamento, trazendo várias antíteses, várias oposições. Né? Brilha, reduz, infla, morre.
vai da meia-noite, vai ao meio-dia e muda. Ruge como o trovão, mas também fala sobre uma música suave, né? Os flashes do relâmpago, em contrapartida, uma escuridão profunda. Mas e aí, no final, tudo vai embora. É como se fosse uma analogia mesmo à vida, né? A vida aqui, não importa o seu curso, tudo acaba no fim, né? Tudo se vai de repente. E aí eu tentei trazer algumas aliterações que eu vou mostrar mais na frente, né? De algumas consoantes que mais se repetiam, tá? E eu vou até mostrar agora alguns impasses nessa tradução. Na verdade, algumas soluções. Eu resolvi manter algumas rimas, manter as rimas mantidas no esquema AB, AAB, sendo as rimas entre os verbos no gerúndio. No entanto, no verso 10, eu acabo não fazendo isso. Eu estou pensando até em trocar este termo leviano para seguir aqui o padrão, né? Padrão dos verbos em gerúndio. Algumas das soluções foram manter a macroestrutura do texto. Por sorte, ele não tem um padrão métrico, né? Senão seria muito difícil de traduzir. Um padrão em sua totalidade, né? Lógico que ele tem majoritariamente um esquema métrico. Mas como não tem nada rígido, eu fiquei livre assim, em relação à extensão dos versos. E aí a decisão de traduzir waving por ondulante, eu já mencionei anteriormente, pelo movimento da urze, né? Tudo começa com uma urze balançando, oscilando. Uma coisa que teve que ser feita foi respeito à pontuação e às cesuras. Esse poema ele não traz muitas pausas, justamente para trazer esse efeito, né? Esse cansaço. Se eu não me engano, são apenas 3 pausas presentes no seu corpo. Primeira estrofe, o verso 2, o verso 3, a terceira estrofe. E aí, nas minhas primeiras tentativas, eu acrescentei muitas vírgulas, né? Minha primeira tentativa, eu trago aqui como exemplo o verso 9. Rivers the bank in the Jubilee Reading. Eu acabei fazendo uma inversão sintática que não deu muito certo, porque eu acrescentei uma pausa, né? O que não tem no texto fonte. E aí, em júbilo, vírgula, suas margens os rios seguem rasgando. Eu substituí por rios fluem suas margens em júbilo ressobrando, o que me rendeu até uma aliteração, né? Que aqui tinha entre Banks e Jubilee com a letra B, deu para transmitir para o português em júbilo e ressobrando. E aí eu tive que pesquisar em dicionário uma palavra que trouxesse a mesma força do verbo rending, que ele significa rasgar. Mas aí se eu trouxesse rasgar, não ia ter como fazer a literação em B. Foi aí que eu achei ressobrar, que aí ele traz uma certa equivalência com transbordar, e também foi possível reproduzir essa literação em B, entre Banks e Jubilee. Aqui foram algumas das aliterações que foram possíveis reproduzir, não foi em todos os versos, mas, por exemplo, Midnight e Moonlight deu para fazer com meia-noite e luminosas. Eu transmiti do Moonlight para luminosas. Darkness, aliás, Glory rejoicingly, glória, se alegrando. Down, sides e wild, para lado e indóceis. Voice e giving, voz, vento e vida. Banks e Jubilee, como havia falado, para júbilo e ressobrando. Reckless e coarse, para curso e descuido. Desolate e desert, deixando deserto desolado. Lowering, swelling, brilhando, inflando. Shadows on shadows, sombra sobre sombras. Flashes e define,
flashes, profunda, desafiando. Então, deu para manter essas aliterações em M, em G, D, V, S e F. Como eu havia dito, a Emily Brontë, ela costuma utilizar muito essa sonoridade para representar elementos do poema. O vento, o deserto, o curso do rio. Bom, agora alguns dos impasses. Né? Não foi possível reproduzir os pés datílicos, ou seja, esse poema ele é composto, não completamente, mas majoritariamente, por uma sílaba longa e duas breves. Então, ela utiliza palavras muito, muito longas, digamos assim, né? para marcar a extensão do texto. Na estrofe 1, em Midnight and Moonlight and Bright Shining Stars, eu mantive essa conjunção só que eu ainda acrescentei os artigos. Né? Então, ficou meia-noite e o luar e as luminosas estrelas. E eu me obriguei a acrescentar esses artigos porque eu achei que o verso tinha ficado muito, muito menor que o texto-fonte. Então, eu estava discrepando um pouco. No verso 6, na linha Bursting the Feathers and Breaking the Bars, a gente vê que a literação ela não é em P, como eu fiz na tradução, ela é em B. Aí transmite essa sonoridade de quebra, né, de impacto. Bursting, breaking, bars. Aí, como eu não consegui um vocabulário que fosse assim equivalente, digamos assim, trouxesse essa mesma sonoridade magética, eu utilizei outras sílabas semelhantes, que foi a do P, né, que também traz essa força. Partindo, os bilhões rompendo as células, foi uma das minhas soluções. Então, essas foram as minhas referências. Por questão de tempo, eu resolvi trazer só um poema, mas eu estou traduzindo 6. Tá? E aí, fico agradecida pela oportunidade e vamos para as perguntas, tá? Muito obrigada. Este é o meu contato. Ana Carolina, eu me inspirei muito na tradução da Renata Cordeiro. Mas eu utilizei os outros como base para fins de comparação mesmo. Mas uma das que me inspirou foi... Quem me inspirou, na verdade, foi ela. Pela proximidade do projeto, pela finalidade do projeto dela. Pronto, a edição que eu acho que mais fez, que mais se aproximou ao texto do original, é o da a edição em que estava o texto, justamente o texto da Renata Cordeiro, que é essa da editora Landi, foi publicado em 2003, mas dá para encontrar também as traduções da Renata Cordeiro, se eu não me engano, nas revistas da USP, está lá publicada. Eu acho que ela foi a que mais se aproxima. Olha, eu concordo, viu? Porque a gente lê uma tradução, nunca vai ser como o original. Nunca vai ser. Não é que a poesia é intraduzível, né? Mas sempre algo acaba se perdendo. Então, na verdade, a gente tem muitos projetos que visam se afastar, mas tem muitos projetos que buscam se aproximar. Aí depende de qual projeto a gente está tendo contato, né? Se for um projeto que busca se afastar, ser mais criativo, digamos assim, tem uma certa distância. Mas se for um projeto que visa se aproximar, ainda assim irão ter diferenças, né? Por se tratar de uma tradução. Então, eu meio que concordo. Sim, ajuda sim, concordo. Não que os textos eles serão biográficos, né? Tratarão 100% de como estava a autora naquele momento, até porque é um eu lírico, mas eu acho que ajuda sim, viu? Contexto histórico, principalmente. Sim,
Olha, às vezes sim, porque quando a gente não encontra uma solução para um problema pequeno de tradução, é trabalhoso, sabe? É trabalhoso. Mas, de certa forma, quando a solução é muito gratificante. Tem momentos que é frustrante, sim, é muito trabalhoso. Às vezes você tem que ficar horas pesquisando um sinônimo, mexendo numa coisa, aí quando você mexe numa coisa, tem outra dando problema na tradução. Às vezes é frustrante, mas é muito legal, é muito gratificante também. Sim, pretendo na minha dissertação. Pretendo publicar 6 na minha dissertação e através de artigos. Eu pretendo publicar. Já teve algum tema, expressão específica que você teve muita dificuldade em encontrar o significado? Olha, se eu não me engano, sim, viu? Eu não lembro qual especificamente, mas tem termos que a gente não acha no dicionário. Tem que consultar um dicionário específico. Ou então esse termo ele tem várias conotações, e aí o que leva mais tempo é saber o que se encaixa naquele contexto que a autora está querendo dizer. Mas já teve sim, viu? Vários, na verdade. É muito legal, Roseli. A tua apresentação inteira eu estava pensando num filósofo que eu estudei, Heidegger. Muitas das temáticas que aparecem, né, na obra da Brontë são temáticas que aparecem na obra dele também, são temáticas bem centrais. Eu acho que se você um dia quiser fazer tipo assim, o que é que tem de filosófico na obra da Brontë? É uma referência boa para tu. Ele tem muito a ver, assim, ele fala muito sobre mortalidade, finitude, solidão, tudo isso, assim. Pois eu vou dar uma olhada, porque tem muito disso na poesia dela, essa carga filosófica. Com Pois é. certeza ela se inspirou em algum filósofo. Mas ele foi de outra época, ele veio depois dela, então se alguém se inspirou, foi ele que se inspirou nela. Mas, enfim. Então, infelizmente, a gente vai se aproximando do fim dessa live, que foi muito, muito legal. Eu espero que tenha sido um tempo bastante proveitoso para todo mundo. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a Roseli por ter aceitado o convite, por ter feito essa apresentação tão legal. E só para lembrar para todo mundo, né, como está aí na mensagem, não esqueçam de preencher o formulário, tá? Porque é essa maneira que vocês têm para receber o certificado. E também, se a Roseli quiser fazer mais alguma consideração, falar mais alguma coisa, alguma observação adicional, ou mais alguma divulgação. Não, eu queria só agradecer mesmo, tá? Muito obrigada, Gabriel. Obrigada aos que estão presentes. Espero que tenha sido de alguma forma proveitosa essa noite. Desejar uma boa noite a todos, bom descanso, um bom fim de semana. Parabenizar também o projeto, né, pelo seu desenho. E é isso, muito obrigada. Obrigado. As cenas do próximo capítulo, né? A próxima live vai ser do Hélio Parente Vasconcelos Neto. Hélio é tradutor e revisor e doutorando em estudos de tradução na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, através do programa de pós-graduação em estudos da tradução. E ele é bolsista da CAPES ProEx. Hélio é mestre em estudos de tradução pela UFC, através da POET, no qual foi representante discente e bolsista da FUNCAP. Hélio é ganhador do subsídio de pesquisa da Tolkien Society Bursary, em 2023, que foi oferecido pela instituição do mesmo nome para pesquisas relativas à vida e obra de Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis, né? O tema da apresentação do Hélio vai ser a retradução como objeto de pesquisa nos estudos de tradução. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar a todos para preencher o formulário para receber o certificado. E eu desejo uma boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal. Até mais.